Uhum. Então, mas como era o planeta? O próprio verso diz, quando Deus chegou, o que que era? Era um abismo, Abismo. né? Era sem forma, vazio, no caso, sem forma, a imensidão de uma escuridão, e que Deus pairava sobre a face desse abismo. Então, o que que nós entendemos aqui? Que o planeta estava envolvido, quando Deus chegou nesse planeta, o planeta estava envolvido uma massa gasosa tão densa, que nem a luz conseguia ultrapassar essas nuvens. Uhum. Como podemos ter certeza disso e provar o que eu estou falando? Aí nós vamos lá para Salmo 104, do verso 3, quando diz: Deus, né, pairava na escuridão, pairava sobre as asas do vento. E veja bem, e lá no versos 2 diz, e o Espírito, né, Deus, Uhum. fala, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Muitos traduzem como a palavra espírito, o Espírito de Deus Aham. pairava. Mas veja bem, essa palavra espírito, ela é origem latina, ela não tem nada a ver com a gramática hebraica daquele momento ali. A palavra que estava ali é ruach, e ruach é vento, sopro. Então, pela tradução da palavra, ali nós deveríamos traduzir como Deus sobre o vento pairava sobre o abismo, sobre a face do abismo. Uhum. Como posso provar que esse era vento? Lá no Salmo 104, que lá traduz a mesma palavra, ruach, e diz: sobre as asas do vento Deus pairava numa carruagem sobre a terra. Uhum. Entendeu? Então não tem nada a ver algo imaterial ali, algo sem consistência. Então Deus, a tradução deveria ser: Deus pairava, né, sobre o vento, pairava sobre a face do abismo. E abismo é algo profundo, escuro, sem fim. Então o planeta estava envolvido. E se você ler os Salmos e também ler Jó 38, a partir do verso 7, 6 e 7, 8 e 10, ali diz que a Terra estava envolvida como uma fralda na escuridão. Sim. Entendeu? Então, e todos esses fatos, e já no Salmo 104 diz, ó, Deus pairava na escuridão sobre as asas do vento. Uhum. Então, tu pode ver que todo o relato bíblico você consegue encontrar as respostas. Então, todo esse relato principal do Gênesis mostra que ali foi uma coisa física, teve a presença de Deus. E outra prova que esse momento, como aconteceu, é o próprio relato do livro de Ezequiel, Profecia, que diz, né, Ezequiel teve uma visão, viu grandes nuvens densas e um clarão relâmpagos no centro dessas nuvens, Uhum. e ali ele, na tradução original, viu como se fosse uma esfera, um olho, e dentro do olho existia um trono, e abaixo desse trono tinha 4 querubins. E era reluzente. Então, como lá também, lá em Jó, diz e Salmos também fala sobre uma luz, sobre a sua luz, coberto como um manto de luz, Deus. Então, ele está envolvido como luz ali, vem Uhum. sua glória. Mas aí há também uma grande uma questão. Ah, mas então aquela luz que Deus diz, haja luz, era a glória de Deus? Não. Porque se Deus já estava com a luz, não havia necessidade de dizer haja luz. Sim. Então, ali vem toda a questão do que luz era essa. Nós podemos entender claramente quando ele diz assim: a luz para o dia e a escuridão para a noite. Então, quer dizer que já existia uma fonte de luz que focado no planeta, de um lado ficava a luz e do outro lado a Dia, escuridão, noite. dia e Aham. noite. Então, quer dizer, o planeta já estava em órbita em volta do Sol. Sim, rodando. Mas Yuri, mas lá aparece lá no quarto dia o relato dizendo que Deus fez o sol. Não. Ali nesse relato, se nós traduzir, ele está explicando que há luzeiros no céu, um grande para reinar no dia e o outro para reinar na noite, no caso a lua. Aham. Então ele está exclamando, mas por que só no quarto dia ele fala isso? Aí vem todo esse entendimento, por que a terra era escura, coberta por nuvens. Temos alguns exemplos
físico, de astronomia, para provar isso? Temos. Propriamente o planeta Vênus. Se você pegar o planeta Vênus, ele é coberto por nuvens tão densas que a luz Aham. não passa. O brilho que nós Sim. enxergamos Aham. é o reflexo das Das, nuvens. é. Mas se você É, entrar é na gases, né? isso, É gases gases. de Aham. erupções vulcânicas, Isso. e é tão ácido que se você pousar ali em um segundo, Uhum. você morre Uhum. queimado pelo ácido. É, ele te dissolve, né? Dissolve. E é Isso. uma enorme escuridão. Uhum. Pode ficar, pode tomar tua aguinha. Então, tem sentido. Mas o relato também fala que a Terra era vazia. E essa palavra ali, vazia, tahu, quer dizer algo sem vida, algo sem existência. Por exemplo, tipo um deserto. Uhum. Temos algum exemplo disso dentro da astronomia? Temos o planeta Marte. Lá as próprias palavras que a Bíblia relata, quando as primeiras sondas chegaram em Marte, Vikings, Aham. foram as mesmas palavras que os astrônomos e cientistas disseram. Vazia e sem forma, seca, sem vida. Sim. Então, o que Deus fez? Deus fez a transformação primeiro do planeta, mexeu na atmosfera, Uhum. nos gases, criou o oxigênio para poder preparar a Terra para poder ter a existência de vida. Então, a gente vê muitos detalhes nessas informações que vai longe. Dá para escrever um livro só sobre esse primeiro capítulo. Sim.